Fala, investidores anarquistas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre pool de liquidez, vou explicar alguns conceitos para vocês e também no final vou mostrar como eu faço na prática, tá? Para vocês aprenderem aí a rentabilizar as criptomoedas de vocês, ganharem taxas e ganharem aí uma espécie de renda passiva em criptomoedas, tá, galera? É muito gostoso vocês acordarem e ver que caiu dinheiro na conta de vocês sem vocês trabalharem ou fazer qualquer tipo de esforço, tá, pessoal? Então, eu vou mostrar aqui as principais estratégias. Fiquem até o final, deixem seu like, curtem, comentem, compartilhem com os amigos aí e vamos pro vídeo, tá, galera? Antes de começar a pool de liquidez aqui, tá? Eu estou na plataforma da Raydium. Lembrando que a pool de liquidez, o conceito é o mesmo para todas as plataformas. Quem começou com isso foi a Uniswap, né, a inventora da pool de liquidez. É uma criação aí espetacular e inteligente, né? Então, vocês podem escolher a plataforma que vocês quiserem. A Raydium, a Uniswap, tem a Orca, tem várias aí no mercado. Eu vou mostrar o exemplo com a Raydium, mas vocês conseguem praticar e colocar, né, em prática em qual pool vocês quiserem. É importante vocês entenderem como isso funciona. Então, de uma maneira muito simples e rápida para vocês entenderem, a pool de liquidez é uma piscina, né? Então, eu estou dando um exemplo aqui de, por exemplo, $1.000, certo? Então, nessa piscina aqui, nós temos $1.000. Eu desejo fazer, né, uma pool de liquidez entre moedas aleatórias. No exemplo aqui, são Solana e USDC. Eu desejo entrar 50% em Solana e 50% em USDC, certo? Daria o total aí de $100, 50% em cada. Como que funciona? Se a pool tem $1.000 e eu entrei com $100, significa que eu sou 10% dono dessa piscina, tá? Todas as taxas que ocorrerem dentro dessa piscina, dessa pool de liquidez, eu vou ser dono de 10% dessas taxas. Então, por exemplo, $1.000 dentro da pool foi gerado em taxas de 24 horas $100, ou seja, eu sou dono de 10% da pool, logo eu vou ter recebido aí $10 de taxa, porque eu sou dono de 10% da pool. Se recebeu $1.000, eu sou dono de 10%, então eu vou receber $100 em taxa. E sempre você vai receber das taxas metade, uma do par da criptomoeda que você escolheu e metade na outra. Então, se eu recebesse $10 de taxa, 5 seria em Solana, 5 seria em USDC. Então, para vocês entenderem melhor o conceito, é como se fosse uma balança. Quando alguém compra Solana, eu troco o meu USDC por Solana. Então, eu não teria mais 50% de Solana. Eu teria, por exemplo, 60% USDC e 40% Solana. E se comprassem mais Solana do que dólar, esse conceito iria se inverter. Eu iria ficar com 60% Solana, 40% em USDC. Isso fica variando o tempo todo, da mesma forma que uma balança pende para um lado ou para o outro. Quando você está 50-50, a balança fica equilibrada. Quando você está mais em Solana, você fica com menos USDC, ou você pode ficar com mais USDC e menos Solana, e assim por diante. Na verdade, a pool de liquidez ela fica variando ali o tempo todo. Então, se você entrar no dia seguinte, você vai estar com 30% Solana, 70% USDC, e assim por diante, tá, galera? Mas só para vocês entenderem como funciona as taxas e como funciona o conceito de pool, tá? Então, vou mostrar outro conceito para vocês, que seria a range de liquidez. O que seria aí a range, né, que vocês vão ver lá? Por exemplo, vocês têm aqui duas faixas de preço, certo? O preço da Solana barra USDC está em $185, certo? Eu vou prover liquidez nessa faixa que eu acabei de colocar aqui, as duas linhas na horizontal azul. Então, se o preço ficar fazendo isso daqui, ó, vocês vão ficar recebendo taxa, tá? Dessa forma, essa faixa que você escolhe, ela é o seu range de liquidez. Então, enquanto o preço estiver dentro dessa faixa, você estará recebendo as taxas, tá, galera? E aí vem um conceito muito importante dentro das pools de liquidez, que é o impermanente loss, tá, galera? O que seria o tal do impermanente loss? Quando você está provendo liquidez para essa faixa aqui e simplesmente o preço sai dessa faixa, você sofre aí uma perca impermanente. Significa que você tem prejuízo financeiro? Não, pessoal. Significa que todas as vezes que a pool de liquidez você sai dessa faixa de preço, sempre que você sair da faixa de preço, tanto para cima como para baixo, você ficará 100% em uma criptomoeda. Então, para vocês entenderem, eu escolhi o USDC Solana, né? No caso, se eu ficar dentro da faixa de liquidez e
a Solana ela se valorizar muito, eu vou ficar 100% em USDC, tá, galera? Aqui eu fico 100% em USDC. Se acontecer o inverso, né, eu ficar provendo taxa e o preço sair da minha range, eu fico 100% em Solana, tá, galera? Se vocês conseguirem entender, esse é o impermanente loss. Por que eles chamam de perca impermanente? Justamente porque o preço ele pode depois retornar para a faixa e você continua provendo a liquidez. Só que por que é interessante vocês entenderem esse conceito, galera? Tá? Porque vocês podem ter, às vezes, um prejuízo da seguinte forma. Você sempre vai ficar com a moeda que se desvalorizou caso saia da faixa. Entendeu? A moeda que se valorizou mais, você fica com 0%. Tá? Então, se por exemplo, eu montei essa pool de liquidez, amanhã o preço faz isso, eu vou ficar 100% em Solana, e aí teria sido melhor eu ter holdado a Solana, simplesmente comprado Solana e deixado na carteira, do que ter feito a pool de liquidez. Então, esse é o conceito de impermanente loss, que faz às vezes as pessoas ou perderem dinheiro, ou pelo menos deixarem de ganhar. Então, é interessante vocês entenderem esse conceito, porque é o principal risco aí da pool de liquidez, tá, galera? Quando você coloca criptomoedas mais arriscadas, a impermanente loss ele costuma ser difícil você retomar o que você tinha anteriormente de valor. Então é muito importante vocês escolherem aí o token que vocês vão utilizar, tá? Porque tem moedas que jamais vão alcançar a range, né? E vai ser muito difícil vocês recuperarem ali o valor. Por isso que é mais importante vocês decidirem que token vocês vão fazer a liquidez do que vocês olharem a porcentagem de ganho que vocês vão ganhar. O que adianta você, por exemplo, escolher ali uma pool de liquidez que está te dando 2% ao dia, sendo que você toma um impermanente loss, fica 100% na moeda que desvalorizou, e essa moeda desvaloriza ali 30%, 40%. Ou seja, você acaba tomando um prejuízo aí bem significativo, né? Então, agora que sabemos aqui, agora que entendemos, né, o conceito de impermanente loss e o conceito de uma pool de liquidez, seria o próximo passo, né? Escolher o token que você vai utilizar. Então, galera, vocês têm várias estratégias que vocês podem decidir. Lembrando que os tokens que têm mais risco são os tokens que pagam mais, tá? Então, é aquela relação que a gente já conhece do mercado financeiro, risco-retorno. Então, na própria Raid, você tem aqui algumas plataformas, né, que você consegue já ver a porcentagem, mais ou menos, né, de cada pool. Então você tem aqui umas moedas que você nem sabe quais são, que por exemplo está dando 1000% de APR, né? Lembrando que APR é juros simples, se for API, juros compostos. Então, galera, não confundam, tá? Aqui, por exemplo, na plataforma da Aave, ó, Supply API, juros compostos. Aqui temos APR, juros simples, tá bom? Então, bem interessante vocês também decorarem isso. Então, aqui vocês vão ter várias pools de liquidez, né? Que vocês podem escolher. Eu não recomendo vocês se aventurarem muito, tem que ser uma estratégia muito bem definida. Eu vou mostrar as estratégias que eu utilizo para vocês terem uma noção, mas eu vou começar aqui, né, na Solana USDC, que está com uma rentabilidade bem interessante, tá, galera? E a plataforma da Radium é legal, que além de você receber os dois tokens, né, as taxas dos dois tokens que vocês escolheram, vocês recebem um pouco de Radium, né? Então, se vocês olharem aqui, ó, eles dão dos FIIs que vocês receberam, 1,78% em média em Radium. Então, você recebe tanto os dois tokens como o Radium. Você recebe 3 tokens. Então, bem interessante. Lembrando que aqui alguns recebem mais ainda, né? Vocês conseguem escolherem aí. Mas eu vou dar o exemplo da Solana USDC, que está bem interessante. Tem a Solana USDT, ó. Fica variando o tempo todo essas taxas, tá, galera? Elas não são fixas, porque tudo depende da quantidade de liquidity que tem dentro da pool, né? Volume de 24 horas, tá? E quanto de taxa cada pool está pagando. Então, por exemplo, ó, a Solana USDC ela pagou 19 mil dólares em taxas. Então, isso daqui foi para o bolso aí dos provedores de liquidez. A Solana USDT nesse momento, ela está pagando mais. Então, você vê aqui que o APR dela está maior. Às vezes varia uma, às vezes varia outra. Vocês escolhem qual vocês querem, né? Então, é uma questão aí de cada um, tá? Antes de vocês escolherem o token, eu vou dar uma dica para vocês, né? Entrando aqui no DeFi Llama, essa plataforma muito interessante de DeFi, vários protocolos aqui interessantíssimos, né? Então aqui mostra o total valor locked que está travado em DeFi.
Então temos aqui o total de 124 bilhões de dólares travado. Interessante, gente, que isso daqui para mim é um indicador que o mundo cripto ainda não chegou no seu apogeu, né? Eu acho que o mundo cripto vai se valorizar muito mais nos próximos dias e meses aí. Por quê? Você vê que quando o mercado chega no seu topo, né, os DeFi eles explodem. Então, somando todos os DeFi, ainda não passamos o topo anterior lá de 2022, né, que chegou para mais de 175 bilhões de dólares, né, galera? Então, vocês veem aí como tem para crescer ainda o DeFi. A gente nem rompeu o topo anterior. Então, interessante que essa plataforma ela mostra, por exemplo, discriminadamente. Aqui tá todas, né? Todos os DeFis. Então você pode colocar só Ethereum, por exemplo. Só na Ethereum tem 68 bilhões de dólares, né? 68 bilhões de dólares. E aqui embaixo mostra em quais plataformas que esse dinheiro de 68 bilhões estão aí incluso. Então você tem a Lido, provavelmente a galera está fazendo stake de Ethereum, né? Tem 33 bilhões em staking. Aqui tem a plataforma Aave, ó, 17 bilhões de dólares. Está em Aave, né? Você tem aqui ó, Uniswap, 4,6 bilhões de dólares só na Uniswap, bem interessante. Por exemplo, quando a gente coloca aqui, está em ordem das maiores, né? A primeira é Ethereum, a Solana está em segundo, tá, galera, do grupo aqui. Então, se a gente clicar, a gente vê que tem 8,18 bilhões de dólares em Solana. Não passamos o topo anterior ainda, olha que interessante. E aqui mostra as maiores plataformas, né? Então tem staking na Gito, tem as plataformas aqui, ó, Jupiter, tem a Radium, que eu falei para vocês. Eu gosto, galera, de escolher uma plataforma que ela tem mais liquidez, tá? Então, isso daí é da minha opinião, eu gosto de operar nas que tem mais liquidez, justamente por vários motivos, tá? Mas vocês podem escolher. Interessante que a plataforma deixa você clicar, por exemplo, no site. Se eu clicar aqui na Orca, que é uma outra plataforma, aqui já mostra também a quantidade de dinheiro travado dentro da plataforma. Aqui você já consegue ir direto no website, dessa forma, evitando você clicar em phishings, né, que é muito interessante vocês terem a segurança aí, porque se você clicar num site falso, você pode perder o seu dinheiro. Então sempre usem aí links já salvos no PC, é uma dica bem interessante. Então, retornando aqui para a escolha dos tokens, aqui embaixo, na plataforma da DeFi Llama, você tem a parte da correlação, tá, galera? Correlation aqui, tá vendo? Então, clicando nessa correlação, você tem essa função bem interessante de criptomoedas que vale a pena, né, vocês usarem para vocês entenderem quais tokens vocês podem escolher. Então, é um bônus aí que eu estou dando no vídeo para vocês, né? Você pode escolher de 7 dias, a correlação de um mês e a correlação de um ano. Eu aconselho usar de um mês, tá? Porque de 7 dias eu acho muito curto. Então aqui eu deixei algumas criptos que eu escolhi, você pode adicionar mais cripto, né, da sua escolha, eu deixei algumas, então só para vocês entenderem. A correlação de Solana com, por exemplo, Radium é de 0,82. Se for 1, é correlação 100%. Então, quanto mais próximo de 1, mais próximo é a correlação. Por que isso é importante, galera? Porque isso aí, essa escolha vai evitar vocês a tomarem impermanente loss, tá, galera? Então, se um token sobe e o outro sobe junto, você não vai sair da faixa de proveção de liquidez, logo você fica mais tempo coletando taxas, tá, galera? Então é bem interessante, essa dica é muito top. Guarda essa dica que eu estou dando para vocês, né, para vocês escolherem o token ali e não tomarem aí impermanente loss, tá, galera? Então aqui vocês têm, por exemplo, Ronin, Ethereum tem uma correlação interessante, 0,85%. Então, quando você faz Ronin barra Ethereum, você tem uma correlação muito próxima, você vai ficar mais tempo, né? A tendência é que você fique mais tempo provendo liquidez, é bem interessante. Vocês têm que evitar, às vezes, essas pools que são correlação negativa, porque significa que uma moeda sobe mais que a outra, enquanto a outra fica travada. E aí você vai tomar impermanente loss mais fácil, tá, galera? Então, essa dica aqui é de ouro, galera. Pega essa dica que é muito interessante. Então, pessoal, agora que vocês entenderam aí os conceitos, né, de como funciona uma pool e principalmente o impermanente loss, e já escolheram aí o token que vocês desejam realizar, né, na pool de liquidez, temos que entender pelo menos um pouquinho de análise gráfica, tá, galera? Então, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, uma aula de análise gráfica especializada para criptomoedas, então é bem interessante porque você aprende muito a você entrar e sair no mercado, tá bom, galera? Por que isso é importante? Porque você tem que definir, antes de montar a pool, qual o preço que você vai querer escolher dentro da range. Então, por exemplo, eu vou mostrar agora a definição das estratégias. Eu vou mostrar duas estratégias aqui
que são bem utilizadas e que vocês podem aí evitar impermanent loss, né, e estratégias bem interessantes que já foram testadas várias vezes, tá? Então aqui eu tenho um exemplo da Solana barra Raydium no gráfico diário, tá, galera? Então, por exemplo, eu tenho que definir qual a range que eu quero pôr. A primeira estratégia é a estratégia equilibrada, tá, galera? Que seria 50% de cada token, 70%, 30% de cada token. Então, por exemplo, se eu decido prover liquidez para Solana barra Raydium, 50% Solana, 50% Raydium, então eu seria dessa forma aqui, certo? Então, se eu tenho $1.000 para prover liquidez, eu teria que entrar 50% em Solana, 50% em Raydium. Dessa forma, eu iria aí receber as taxas, tá, galera? Essa estratégia é a que a gente vê os influencers colocando, né, nos seus stories e tudo mais, aquelas taxas absurdas, tá, galera? Mas essa estratégia é a que mais você tem em permanent loss. Você vê os influencers lá com $1.000, né, de taxa, só que assim, eles nunca mostram o impermanent loss. Então, por isso que eu estou mostrando para vocês de uma maneira bem honesta aí para vocês, né, não caírem nesse erro, porque eles mostram as taxas, mas eles não mostram o impermanent loss. Então, muitas vezes eles perderam dinheiro, mas é gratificante eles mostrarem quanto eles pegaram de taxa, tá, galera? Então, essa estratégia aqui, ela funciona mais quando você determina um tempo. Então, por exemplo, eu pretendo ficar uma semana provendo liquidez, né, na Raydium barra Solana. Então, o preço vai ficar variando aqui o tempo todo, né? Ele fica variando, deu uma semana aqui, ganhando quase 1% ao dia, tá? Quando ela chegou próximo dos 50% ou algo do tipo, você sai, você fecha a pool, e aí você coleta todas as taxas que você pegou, né, e ainda mantém o valor equilibrado de cada uma. Por que é interessante vocês saberem análise gráfica, né, galera? Justamente porque vocês têm que saber os topos, né, e resistências, né, os suportes e resistências dentro do gráfico. O interessante é vocês fazerem aqui um range que vocês acreditam que ele vai ficar dentro o mais tempo possível dentro dessa range. É isso que vocês têm que pensar, galera. Fazer a estratégia de vocês, fazer com que o preço fique o mais tempo possível dentro da range. Mesmo que você tome permanent loss, você coletou tanta taxa que superou o impermanent loss, entendeu? Então esse é aí o conceito, né, dessa primeira estratégia. Você pode adaptar, por exemplo, 10% Raydium, 90% Solana. Como que seria a range? Seria dessa forma assim, tá, galera? Então, aqui eu acredito que a Solana ela vai se desvalorizar perante a Raydium, porque eu acho que é uma tendência. Então, se acredita que o preço ele vai começar a cair, você pode fazer isso, ó, e deixar aqui, entrar com 10% Raydium, né, e 90% Solana, e aí o preço, se você acredita que ele vai fazer isso, né, você entraria aí 90% praticamente em Raydium, tá, galera? Então, você tem que entender esse conceito para você poder montar a sua pool, senão você, na hora de montar, você vai ficar perdido, você vai querer definir um valor, a pool não vai aceitar o seu valor ali, porque você não está colocando a porcentagem de cada token correta. E aí que entra a estratégia que eu mais gosto de utilizar, que é a estratégia 100%, tá, galera? Então, como eu vou entrar aqui em Solana barra dólar, né, eu vou mostrar para vocês o que eu gosto de fazer. Então, por exemplo, eu coloco aqui no gráfico semanal da Solana, eu tenho aqui o preço, né, histórico da Solana, que eu acho bem interessante. Então, como que funciona a estratégia do 100%? Você entra com 100% de um token apenas. Só que você vai entrar fora da range. Então, por exemplo, eu quero vender as minhas Solanas. Eu tenho ali Solana parada, eu quero vender ela e prover liquidez ao mesmo tempo. Então, o que eu faço? Eu coloco minha pool de liquidez no valor que eu desejo, por exemplo, num topo. E aí, para você entrar 100%, você tem que entrar fora da range. Então, aqui, percebe que o preço está em 185. Estou colocando a range em 189. Vou até colocar mais próximo ainda, né? Vou colocar aqui em 186. Tá vendo? Ó, dessa forma aqui, eu entro 100% em Solana. Então, se a Solana ficar fazendo isso, eu vou ficar provendo liquidez e ao mesmo tempo, se ela se valorizar muito e passar, eu fico 100% em dólar. E ao mesmo tempo eu vendo, né, praticamente ali em valores bem altos junto com taxas. Então, essa estratégia é bem interessante. Ele vai vendendo aos poucos, tá, galera? Não vende tudo quando passa da range. Você vai diminuindo. Então, se eu entrei em 100%, ele vai subindo. Aqui ele vai para 90%, 80%, 70%. Aqui eu vou ficar já em 10% só de Solana, 90% dólar. Depois que ele passar a range, que eu vou ter vendido 100% das minhas Solanas, saído do mercado e ainda pego toda essa taxa. Agora imagina, pessoal, imagina se o preço da Solana, ela fica muito tempo dentro da range, né? Ela entra aqui, fica aqui, ó, 15 dias, depois sai. Galera, eu vou ter pego ali uma valorização impressionante.
ao mesmo tempo vou ter vendido num valor muito acima do que eu comprei minhas Solanas. Então é muito interessante essa estratégia, tá, galera? Se você quiser fazer ao contrário, você também pode. Por exemplo, eu quero comprar a Solana, então eu faria ao contrário, galera. Então eu colocaria aqui, né, a range, eu colocaria, por exemplo, abaixo do preço, que nem eu fiz ali, né? Eu colocaria, por exemplo, aqui, e a outra range eu entraria aqui. Então, eu quero comprar Solana em preços bem baixinhos. Então, essa seria uma estratégia. Ao mesmo tempo que eu vou comprar Solana, eu vou ganhando taxas. Então, se o preço fizer isso daqui, ó, eu estou 100% em dólar. Se ela entrar aqui para dentro da range, né, eu começo a ganhar taxa e vou comprando Solana, vou comprando Solana, vou comprando Solana. E se ela sair da range, eu fico 100% em Solana e mantenho ali as minhas criptos tranquilamente, né? Não quero me desfazer delas, eu acredito delas para o futuro, algo do tipo. Também você pode fazer essa estratégia de forma inversa. Mas a que eu mais gosto de utilizar é essa de você entrar em 100%. Então eu coloco aqui acima do preço, né? Por exemplo, você pode colocar aqui no topo histórico da Solana, tá? E entrar assim. Então o preço pode ficar aqui variando, variando, variando. Quando ele vender, eu me desfaço de todas as minhas Solanas e ainda pego muita taxa. Essa estratégia costuma funcionar e você tem um controle maior do impermanent loss. Essa estratégia é muito boa por conta disso, galera. Você tem um controle maior do seu impermanent loss, tá? Então chega de teoria, galera. Eu vou mostrar para vocês na prática como que eu faço a minha pool e eu vou mostrar aqui, vou montar uma ao vivo para vocês, tá bom? Então primeiro eu vou definir qual o preço que eu quero prover a liquidez. Eu vou usar a estratégia do 100%, que eu já estou usando ela há um tempinho. Então eu vou colocar aqui, né, no valor já logo em seguida de 187 dólares. O preço da Solana está em 185. Então entrou para os 185, vou até diminuir mais um pouquinho, né, o mais próximo possível. O preço subiu para essa faixa de 186 dólares, ó. Subiu $1, já estou prevendo liquidez. Então é muito rápido. E aí eu vou colocar aqui um valor de topo histórico de 300 dólares, tá, galera? Então, se passar dos 300 dólares, eu vendo todas as minhas Solanas, fico com lucro e ainda fico com as taxas. Então, bora lá para a prática, é isso que eu vou fazer. Então, vindo aqui na plataforma da Radion, eu tenho já uma pool de liquidez que eu tinha montado, né, um tempinho atrás, tá? Então, entrando aqui, eu tinha aqui uma pool, ó, que eu deixei ela um tempinho, ela me gerou 28 dólares de taxa, né? Na verdade, me deu 15 dólares,85 de USDC e 0,067 de Solana, que deu por volta de 12 dólares. Então, como a Solana caiu um pouquinho, ela caiu também na valorização. E eu ganhei aqui 46 centavos de dólar em Radion. Lembra que eu falei para vocês que essa pool ela dá também uma taxa em Radion? Então, eu vou desfazer a minha pool, tá, galera? Aqui mostra, né, quando você expande, ó, você consegue ver detalhes da sua pool, o valor que eu entrei e tudo mais, tá? E aqui você desfaz a sua pool. Então eu vou colocar aqui ó, no menos. Se você colocar em mais, você pode acrescentar valor na sua pool. Você não precisa desfazer a sua pool para você acrescentar mais criptomoedas, entendeu? Então, eu tenho aqui a minha pool, eu quero acrescentar, eu quero dobrar a minha quantidade de prover liquidez. Você vem aqui e acrescenta o valor que ele está pedindo, que ele está calculando, entendeu? E aqui eu posso retirar tudo. Então, eu vou retirar tudo que eu tenho, ó, tudo que eu coloquei de Solana, mais as taxas, tá bom? 100% de tudo, porque eu vou fazer uma do zero. Eu vou confirmar aqui. Então, entrando aqui, eu vou confirmar, ó, ele está tirando todas as minhas... Aí você paga a taxa de rede. Então, removi aqui a minha pool, tá, galera? E aí, eu vou criar uma nova, vindo aqui em Liquidity. Porém, galera, eu mudei de opinião aqui durante o vídeo, tá? Eu vi que o USDC está muito inferior às taxas da USDT, né? Então, eu vou montar em USDT, porque está pagando mais, tá bom? Então eu vou entrar aqui em USDT, lembrando que quando vocês vão avaliar aqui as pools, vocês percebem que tem um numerinho embaixo, 0,01%, alguns são 0,05%. Então, quanto menor essa taxa, menor é a taxa que você vai receber, porque são pools mais equilibradas. Então, quando tem stablecoin, são as que você tende a ter menos taxa. Quando você tem duas cripto muito arriscadas, por exemplo, olha essa, 2%. Significa que essas são as que mais estão pagando taxas por conta do risco. Então, lembra que eu falei para vocês escolherem, né, muito bem os tokens? Então, as taxas aqui embaixo significa que são as taxas que as pessoas que vão utilizar no swap, comprar e vender criptomoedas, elas vão pagar para os provedores de liquidez. Então, se eu compro Solana com essa S-Warms, eu vou pagar uma taxa um pouquinho maior para os provedores. E aqui, se você ficar no range, você ganha, cara, você vai estar ganhando muita porcentagem, viu? Se você fizer um range curto, isso aqui tá bizarro, 2%. Então, essa porcentagem, além dela mostrar quanto que você ganha mais ou menos na pool, você mostra também o risco dela. Então, sempre duas criptos menos estáveis serão mais arriscadas, serão a taxa será mais alta, tá? Então, eu vou entrar aqui na Solana /USDT e aí eu vou fazer aqui
uma pool de liquidez. Então vamos lá. Então, galera, aqui que a gente vai escolher, né, a nossa range que eu montei aqui. Isso daqui é um reflexo, né, do que está aqui. Entende, galera? De uma maneira mais simplificada. Por isso que eu prefiro antes montar aqui para depois só copiar para cá. Então aqui você tem, né, o preço mínimo da range e o preço máximo da range, que são essas regiões aqui que eu montei, por isso que eu monto desse jeito. E aqui você tem as taxas que você pode escolher. Você pode escolher a Solana barra USDT com taxas maiores, só que aí você vai receber menos taxa, por conta que as pessoas não costumam pagar esse preço. Vai dar sempre prioridade para as taxas mais baixas. Lembrando que essas taxas mais altas são para criptos mais arriscadas, que nem eu expliquei lá para trás. Então você consegue escolher isso manualmente. Eu aconselho vocês deixarem, se for stablecoin, sempre na porcentagem que está lá junto, né, na plataforma da Liquidity, quando você olha ali e você identifica, né, já a porcentagem. Então, eu vou copiar os valores que estão aqui. Então, eu vou colocar aqui 185, 299, exatamente a pool que eu montei aqui, certo? E aí, eu vou prover 100% das minhas Solanas. Claro que eu sempre deixo um pouquinho para taxa, não cometa esse erro, tá, galera? Sempre deixem um pouquinho, né, porque a gente paga a taxa em Solana, tá bom, galera? Então, Create Position, aqui ele vai mostrar, ó, que eu estou fora do range, é exatamente o que eu quero entrar fora do range porque eu desejo entrar 100% em Solana. Se eu fosse entrar dentro da range, eu teria que colocar um pouco de USDC junto, eu quero usar apenas as minhas Solanas. Então, confirmar deposit, galera. Pronto, galera, consegui fazer a nossa pool de liquidez. É gerado um NFT, né? Interessante, para quem não sabe, toda pool de liquidez que você faz, toda pool que você cria, é criado um NFT dentro, né, da plataforma, um NFT único que você consegue copiar aqui, né? E aí demonstra aí, comprova, né, como se fosse uma chave, que comprova que é sua. Bem interessante, tá, galera? E aí mostra que é única. Então, a gente pode olhar aqui, né? Vocês conseguem olhar aqui um resumo. O que eu aconselho, galera? Printa com data isso daqui, ó. Printa com data, principalmente se vocês forem fazer pools com outras criptos, tá? Para vocês saberem qual preço vocês entraram, que dia que foi, e aí vocês salvam numa pastinha, e aí eu consigo colocar dias e tudo mais. Para barra dólar não vale tanta pena, mas se for outras criptos, salvem para vocês poderem calcular se vocês ganharem ou perderem, né? Então, galera, quem quiser depois entrar na nossa comunidade do Telegram para dar ideias ou tirar dúvidas sobre as pools de liquidez ou qualquer estratégia do mercado, entrem lá, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom, galera? Se torne um anarquista, conquiste a liberdade financeira de vocês, pessoal. Se vocês gostaram aí, deu trabalho para fazer, para ensinar, deixem o like, compartilhem com os amigos. Um abraço.